Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Irmãos, vamos continuar meditando em Lucas capítulo 11, versos de 5 a 13. Eu preguei nesse texto agora pela manhã, e o tema da mensagem foi orando com ousadia desavergonhada. Nós falamos aqui que a necessidade impulsiona essa oração ousada. E nós temos pelo menos 3 necessidades pelas quais devemos orar hoje. Primeiro, pela reforma espiritual da nossa vida pessoal. Segundo, orar pelas nossas famílias, pelos nossos lares. Terceiro, orar pela igreja. Nós estamos comemorando 506 anos da Reforma Protestante. E tem muita gente que acha que ser protestante, reformado hoje, é fazer um curso de fé reformada, né? Saber os 5 solas da reforma e continuar com a vida sem vergonha, trapaceira, vivendo uma vida completamente fora da palavra de Deus. E a Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito o quê? Nós temos que ser uma igreja reformada viva. Nós não devemos cultuar a tradição, nem ficar adorando os documentos produzidos no contexto da história. Os reformadores foram usados por Deus para trazer a igreja de volta para as Escrituras. E nós hoje temos que experimentar essa reforma, esse avivamento espiritual. Mas eu quero continuar trabalhando nesse texto, porque esse texto é muito rico. E diz aí, Lucas capítulo 11, disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, Lucas capítulo 11, verso 5, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te os dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará um peixe, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de um peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, vamos ler juntos, versículo 13? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Irmãos, Lucas, ele é o evangelista da oração. Tanto no seu evangelho quanto no livro de Atos, ele nos ensina acerca da oração. É ele que fala da vida de oração de Jesus, é ele que registra os ensinos de oração acerca de Jesus, é ele que nos provoca a uma vida de oração. E nesse capítulo 11 nós temos um texto clássico, porque o texto começa nos versos de 1 a 4, quando os discípulos pedem a Jesus: mestre, ensina-nos a orar. E ao invés de ensinar uma oração, Jesus nos ensina, ou ensina aos seus discípulos, um procedimento de oração. Ele diz que nós devemos orar coletivamente, chamando Deus de nosso Pai.
Esse Pai que é nosso, Ele tem 3 atributos grandiosos. Ele é santo, santificado seja o teu nome. Ele é rei, seja feita a tua vontade. Ele é, venha a nós o teu reino. Ele é rei, venha a nós o teu reino. Ele é Senhor, seja feito o que é a tua vontade. Então o nosso Pai, Ele é santo, o nosso Pai é rei soberano, nosso Pai é Senhor de todas as coisas. Mas eu, quando orar, eu tenho que entender que eu sou carente. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas antes disso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos. Então eu preciso de pão para viver, eu preciso de perdão para continuar vivendo, eu preciso da tua proteção para não cair em tentação. Aí Jesus vai e conta uma história, parece muito sem sentido. Disse ainda Jesus, e aí ele conta uma história muito simples. Ele vai para o contexto da Palestina, região pobre. Ele conta essa história de uma pessoa que vai procurar um amigo à meia-noite, porque ele recebe inesperadamente um amigo, e ele vai ali para pedir 3 pães, mas o seu amigo já está dormindo, é meia-noite, e ele então vai importunar esse amigo, e ele vai dizer, no versículo 8, digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. E Jesus está nos ensinando um princípio de oração, é que Deus quer ser incomodado, Deus quer ser importunado de uma forma desvergonhada. Ele quer que nós levemos a Ele os nossos problemas, as nossas necessidades. Depois, a partir do versículo 9, por causa dessa tese de que Ele vai nos dar tudo que nós tivermos necessidades, Ele vai então estabelecer mandamentos. Por isso vos digo, pedi, por isso vos digo, buscai, por isso vos digo, batei, pois todo aquele que pede, recebe, todo o que busca, encontra, a quem bate o quê? Abrir-se-lhe-á. E Ele vai dizer, eu vou fazer isso por vocês, porque eu sou um bom pai. Se o pai mau de vocês, o pai terreno que vocês têm, consegue dar o melhor para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará tudo o que necessitais. E aqui eu quero estabelecer uma tese a partir dessa parábola e desse mandamento de Jesus. E eu quero que você entenda, Deus, Ele planeja o inesperado e o inconveniente para a nossa vida. Vamos repetir? Deus planeja o inesperado e o inconveniente na nossa vida. 4 lições a partir dessa tese à luz do texto. A primeira delas é que eu e você precisamos esperar na nossa vida necessidades o quê? Inesperadas. Nós temos uma tese muito equivocada. Abra sua Bíblia no Salmo 139. Salmo 139. No versículo 16, nós lemos assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia o quê? Ainda. E aí a gente, quando olha para a soberania de Deus, quando a gente olha para os desígnios de Deus para a nossa vida, a gente vai dizer assim: coisas ruins não podem acontecer com pessoas boas. E a gente começa a ter uma teologia acerca da soberania de Deus, onde nós não
temos expectativas de que coisas ruins, inesperadas, vão acontecer na minha vida e na sua vida. E nessa parábola, ao contar essa parábola, Jesus está justamente dizendo isso. Qual dentre vós, tendo um amigo, e esse for procurar o quê? À meia-noite. Nós somos pobres, e todo pobre é inconveniente. E é inconveniente porque ele tem amigos inconvenientes. Porque vai chegar um cara sem avisar, à meia-noite, e não tem nada. E esse amigo que tem um amigo que é amigo inconveniente, vai procurar outro amigo. E vai dizer, pelo amor de Deus, me socorra. Porque pobre não tem dinheiro para ir para o armazém. Pobre vai atrás do vizinho mais próximo. Quem já foi pobre sabe disso. Vai lá na casa do outro, meia-noite, para dizer, eu preciso de 3 pães. 3 pãezinhos. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Porque talvez você esteja vivendo uma situação inesperada na sua vida. Você foi ao médico essa semana e o médico disse, você está com câncer. Você precisa de um tratamento. Você chega no emprego e diz, a partir de hoje você está desempregado. Nós estamos fazendo um enxugamento. Aí você diz, poxa, você começa a viver circunstâncias na sua vida que você não tem controle, que você não esperava. E muitas vezes a tendência nossa é achar que essas coisas inesperadas, elas jamais acontecerão na nossa vida, porque Deus tem o controle de todas as coisas, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quem já pensou assim, levanta a mão. Porque a gente acha que as coisas que acontecem na nossa vida, todas elas foram planejadas por Deus, e parece que há coisas na minha vida que eu penso que não foi planejada por Deus. E o texto está nos ensinando, se você é crente, se você é filho de Deus, prepare o seu coração, espere situações o quê? Inesperadas. Não estava nos seus planos, porque o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. A gente muitas vezes recita como Jó, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser o quê? Mas nos planos de Deus estão as coisas inesperadas. Está o divórcio, está a morte traumática de um filho, está a perda de um ente querido. Não está no meu roteiro, não está no meu script, não está na minha expectativa, mas coisas inesperadas acontecem na nossa vida. Vocês estão entendendo ou não? Espere coisas inesperadas. Você vai ter necessidades inesperadas na sua vida. Vai acontecer coisas na sua vida que você não esperava, que você não tem recursos para resolver esse problema, que você não sabe o que fazer, porque não estava nos seus planos. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Vamos ler bem juntos esse versículo da palavra de Deus. 20, 12. O que é que diz aí? Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra, e não sabemos nós o que fazer. Porém os nossos olhos estão postos o quê? Em ti. Primeira coisa que você precisa aprender na sua vida: espere necessidades inesperadas. Segunda coisa, o texto vai nos ensinar
que eu e você, como filhos de Deus, nós temos que estar preparados para aquilo que é inconveniente. Eu acho isso fantástico, porque muitas vezes nós achamos que a nossa vida, ela está sob o nosso controle. Nós fazemos os nossos planos, nós estabelecemos as nossas metas, mas de repente, coisas inconvenientes acontecem na minha vida e na sua vida. Pessoas lhe procuram. E é tão interessante aqui, porque na parábola que Jesus Cristo conta, ele fala de amigo. E é tão interessante porque é um amigo que recebe um amigo e que vai procurar outro amigo. Porque esse amigo que é amigo dele é um amigo inconveniente. E ele, porque tem um amigo inconveniente, vai inconvenientemente procurar o outro amigo. Às vezes você vai passar por uma experiência na sua vida onde coisas inconvenientes vão chegar até você por parte dos seus filhos, por parte dos seus parentes, por parte da igreja. Você será incomodado de forma inconveniente. Porque veja no texto, no versículo 6, vamos ler juntos, Lucas 11:6, o que é que diz? Pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe... Preste atenção, eu e você somos procurados por pessoas na vida, como cristãos na nossa caminhada, pessoas inconvenientes que vêm trazer problemas para mim e para você, problemas dos quais eu e você nós não podemos resolver, porque nós não temos condição de resolver. Vocês estão entendendo isso ou não? Quem já viveu isso? E você pode recitar um lema, ema, cada um com seus problemas. Mas não é assim, porque problema de filho é problema de pai, problema de marido é problema de esposa. Nós vivemos como família, família da fé. E a Bíblia diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Nós temos que chorar com os que choram, nós temos que nos alegrar com os que se alegram. E a nossa vida, muitas vezes vai tudo bem, mas problemas que não são nossos vêm sobre nós, atrás de nós, e Deus permite que nós sejamos buscados de forma o quê? Inconveniente. Toda família tem um problemático, tem ou não tem? Tem ou não tem? Todo mundo ajuda esse inconveniente. A vontade que você tem é matar esse inconveniente. Mas ele é seu irmão, ele é sangue do seu sangue, e ele é inconveniente mesmo, e ele faz questão de ser inconveniente. É a vida como ela é, e Jesus está dizendo justamente isso. O cara chega na casa do outro e o procura meia-noite, sem avisar, sem mandar uma mensagem, e vem duro, e vem sem nada, e vem como se o outro tivesse a responsabilidade, o quê? De socorrê-lo. Irmãos, é assim. Algumas aqui na igreja presbiteriana de Pinheiros estão dizendo que a igreja presbiteriana é rica, mas pense a quantidade de pedido que chega aqui. Parece que nós temos uma impressora de reais aqui. E nós sabemos que há pessoas que estão necessitadas mesmo. Nós não temos nada a ver com a água no Nordeste, não temos nada a ver com pessoas que estão passando fome, mas a nossa igreja tem que fazer campanha para alimentar as pessoas. Nós tivemos ontem um testemunho de um poço que foi furado no sertão. Essa região está quase a 800 metros acima do nível do mar, um monte mesmo, seco. Furou o poço lá, 70 metros, não deu água, daqui a pouco estoura a água. E aí foi um aleluia total, porque a água
era doce, a água era abundante, tá certo? E mais de 70, 80 famílias vão ser abençoadas. E as pessoas não cansam de pedir. As pessoas são inconvenientes. Nós vivemos num mundo de pessoas inconvenientes, e as pessoas estão desesperadamente buscando você. E nós, como igreja, nós temos que acolher essas pessoas inconvenientes. E nós temos que pedir a Deus não somente para mim, mas também para elas. Deus planeja o inesperado e o inconveniente para a nossa vida. Então, 4 lições. A primeira, espere necessidades inesperadas. Segundo, prepare-se para o inconveniente. Terceiro, admita a sua insuficiência. Diga como esse homem diz para Jesus. Versículo 6, vamos repetir? Pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. Eu não tenho como resolver o seu problema. Eu não tenho recurso para resolver o problema dos outros. As pessoas chegam aqui na igreja, você deve ter experimentado isso na sua vida, como se você fosse onipotente, como se você fosse aquele que vai solucionar o problema dela. E você diz: rapaz, eu estou com tanto problema, que se eu contar minha vida para você, você chora e ainda me faz um pix. E é tão interessante, porque nós somos uma comunidade de pessoas que têm problemas, ajudando os outros a resolver os seus problemas, problemas esses que eu mesmo não consigo resolver dentro da minha casa. É assim. Eu não sei o que fazer, eu não tenho condições de resolver esse problema. E aqui, meus amados irmãos, é muito importante a gente entender isso. Veja, por favor, vamos dar um pulinho lá, no Evangelho de João, capítulo 6. A multiplicação de pães e peixes. Jesus estava sendo seguido, versículo 2, por numerosa multidão. Se multidão já é complicação, numerosa multidão é complicação ao quadrado. Porque tinham visto os sinais que ele fazia, as curas dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com eles, disse a Filipe: onde o quê? Compraremos pães para lhes dar o quê? De comer. O que que Jesus está dizendo aqui? Olha, tem uma multidão aí faminta. E diz: onde nós o quê? Compraremos. Em outras palavras, Jesus diz: entra no seu celular, baixa o aplicativo, vê onde tem um Carrefour aqui, próximo, um açaí, porque está chegando essa multidão. Onde é que nós vamos comprar? Tem um problema, uma multidão inconveniente, que foi atrás de Jesus, para que Jesus resolvesse os seus problemas, todos os seus problemas. E agora eles estão diante de um problema, e a primeira solução é: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Outros diz, próprio Filipe diz: não lhe basta 200 o quê? Denários. Onde comprar? Como comprar? Aí aparece outro e diz aqui: olha,
tem um rapaz aqui que passou no McDonald's e trouxe o McFish. Mas o que é isso para tanta gente? Agora Jesus, veja lá, versículo 6, mas dizia isso para o quê? O experimentar, porque ele bem sabia o que estava, o quê? Presta atenção, situações inesperadas acontecem na minha vida, mas tudo está debaixo do controle, o quê? De Deus. Esse problema que você está enfrentando, que você não esperava, essa situação que você não planejou, esse problema, baita problema que está nas suas mãos, aí no seu colo, caiu no seu colo, você diz, mas o que é que tem a ver com isso? Isso é um problema que veio, está no plano de Deus. Deus planeja o inesperado e o inconveniente. Se você é crente, espere necessidades inesperadas. Se você é crente, prepare-se para o inconveniente. Se você é crente, admita a sua insuficiência e diga para Deus, eu não tenho nada, eu não posso resolver este problema. Mas em quarto e último lugar, Deus planeja o inesperado e o inconveniente, porque Ele quer nos ajudar. Amém? Ele quer nos abençoar. E veja que é maravilhoso você entender o que está no texto. Porque o texto vai dizer justamente isso. No versículo 11, digo-vos, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da sua o quê? Importunação. E Deus vai lhe ajudar, porque você vai importuná-lo. A palavra só aparece aqui na Bíblia inteira. Só Jesus usa essa palavra. Essa palavra significa você orar com ousadia desavergonhada. É você passar óleo de peroba na cara e dizer, Senhor, eu não vou parar de bater e de orar enquanto o Senhor não resolver esse problema. E aqui, meu amado irmão, a aplicação que Jesus Cristo faz não é simplesmente estabelecendo esse princípio teológico do versículo 8. Não basta você crer que Ele fará, por causa da sua importunação, tudo o que você tiver necessidade. É tudo que você tiver necessidade, Jesus vai lhe dar se você orar, se você importuná-lo. Por isso Ele ordena para mim e para você: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Veja que são 3 imperativos no grego, agora não é opção, é ordem. Pedir significa gritar, buscar significa gritar repetidamente, bater significa você intensificar, e aí você já não grita, você já não clama, você bate na porta, nas paredes, dizendo, acorda, 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 e traz a solução para o meu problema. Amém? E a Bíblia fala em Lucas capítulo 18, Jesus conta aquela parábola, o dever que nós temos de orar e nunca o quê? Esmorecer, ainda que pareça tardio, Ele vai nos atender. Mas você é presbiteriano, é muito calvinista, você diz, não pastor, eu vou fazer um curso primeiro, porque eu quero orar corretamente, eu quero orar segundo a vontade de Deus. Já viu isso? O presbiteriano diz, eu quero orar segundo a vontade de Deus. Aí vai lá para Calvino, vai discutir. Não basta orar, tem que orar o quê? Corretamente. Então eu vou fazer um curso de teologia para aprender os passos certos da oração. Quem já pensou nisso, levanta a mão. Você diz, eu tenho que orar, mas eu tenho que orar segundo a vontade de Deus. Descansa seu coração,
Porque tudo que Deus vai lhe dar será sempre o quê? Segundo a vontade dele. Você não vai receber nada pelos seus méritos. Não adianta você decretar para Deus. Porque só pede quem é humilde. Só importuna quem é pobre. E pobre tem que ser desavergonhado. Meia-noite, na casa dos outros, todo mundo dormindo, vai lá importunar. Mas eu queria que você descansasse o seu coração, porque o texto está dizendo que Deus vai nos atender, não é porque nós fazemos a oração correta, porque Paulo, lá em Romanos capítulo 8, diz que nós não sabemos orar como ninguém. Você pode fazer o curso de oração que você fizer, ler todos os livros de oração que você quiser, nunca você vai orar corretamente, porque nós não sabemos orar corretamente. Nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. É a intercessão do Espírito Santo no nosso coração, é a intercessão de Cristo. Jesus Cristo diz: olha, essa oração que querido está fazendo não vale nada, esse cara não sabe nada de oração, esse desgraçado. Mas Deus, atende esse desgraçado. Se depender da teologia da oração dele, ele não vai ser ouvido nunca. Lembra da oração de Ana? Quando ela está desesperada, orando ali, orando. O sacerdote diz: essa mulher, tomou uns goró e veio para a igreja. E ela diz: não, sacerdote, eu estou aqui porque é a aflição da minha. Quem está aflito, quem está desesperado, quem está angustiado, não sabe orar como convém. Davi diz: perante o Senhor eu derramo a minha queixa, com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz eu derramo o meu espírito, porque Senhor, eu estou tão angustiado, eu estou tão necessitado, eu estou tão carente que eu não sei explicar para o Senhor sabe tudo, mas eu não sei explicar para o Senhor o que eu estou sentindo e o que eu estou precisando. Vocês estão entendendo? Aí Jesus diz assim: meu filho, descansa. Porque qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará um pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe o quê? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se nós, sendo pais ruins, pais caídos, pais marcados pela maldade do pecado, se nós, com toda a nossa maldade, nós só queremos o bem dos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai, o quê? Celestial, dará boas dádivas aos vossos filhos. E ele diz assim, eu gosto desse aqui, versículo 13, vamos ler juntos? Ora, se vós que sois maus, aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? Aqueles que lhe... Porque aqui eu fico pensando, Ele não vai dar coisas para nós, Ele vai dar a si mesmo. Você está angustiado, precisando de consolo, Deus vai lhe dar o Consolador. Você está perdido, desiludido, desorientado, Ele não vai lhe dar um mapa astral, Ele vai lhe dar o Espírito Santo, que vai guiar você a toda verdade. Jesus não vai nos dar coisas, na minha necessidade, Ele vai se dar. Na sua angústia, Ele se angustia conosco. Na sua dor, Ele sente a sua dor. Então não existe necessidade na minha vida e na sua vida, necessidade inesperada, necessidade que não estava nos seus planos, necessidades inconvenientes que Jesus Cristo não possa o quê? Atendê-lo. Amém? Você veio aqui e diz: pastor, estou no pó da rabiola.
Tem coisas que estão acontecendo na minha vida, na minha casa, que eu jamais pensei que isso aconteceria na minha vida. Jamais eu pensei que enfrentaria uma situação como essa que eu estou enfrentando. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que Deus planeja o inesperado e o inconveniente para a minha vida e para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele faz isso, sabe por quê? Porque Ele quer ser incomodado por mim e por você. Ele quer que você chegue à meia-noite, a qualquer hora. Ele não está nem aí, nem aí. Veja o que está lá em Hebreus, capítulo 4. Fica de pé, vamos ler juntos. Hebreus, capítulo 4. Versículo 15 e 16 diz assim, bem forte juntos, o que diz? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião o quê? Oportuna. Não é o trono do juízo, não é o trono da lei, não é o trono do julgamento, não é o trono da insensibilidade, é o trono da graça. Acheguemo-nos ousadamente, confiadamente, para recebermos a ajuda dele nessa manhã. Amém? Vamos orar. Você veio aqui de manhã, culto das 11. Você quer vir aqui à frente para a gente orar pela sua vida? Há coisas inesperadas, indesejadas na sua vida hoje. Nós vamos clamar como igreja pela sua vida. E Jesus vai abençoar a sua vida hoje. Amém? Pode vir em nome de Jesus. Eu não quero saber o problema que você tem. Jesus sabe o problema que você tem.